Preste muita atenção no que eu vou te mostrar, porque você irá me cobrar daqui a alguns anos. Ou será que eu que vou cobrar de vocês? Eu vou mostrar para vocês o plano maquiavélico da elite mundial para a raça humana em 2030. Para vocês terem ideia da suma importância de lutar com todas as forças numa causa que é a esquerda. Lutar contra a esquerda, meu irmão, custe o que custar. Porque a esquerda é um instrumento maquiavélico do mal para acelerar a pauta de hegemonia global. Se você não entendeu, a esquerda é o braço das trevas para infernizar as nossas vidas. E eu vou mostrar para vocês na prática de como isso acontece. Mas de antemão, deixa o maroto. Tá vendo esse segundo canal que está aqui na descrição, Notícias Libertárias? Se eu fosse você, eu participava, porque o canal Humberto Volts já sofreu, só para vocês terem ideia, 4 strikes, 2 avisos de advertência que nunca saem no canal, diferente do strike que em 90 dias ele some. Eu tomei 2 avisos que nunca saem do canal. Então o canal tá na corda bamba, meu irmão. Se eu fosse você, eu iria para o canal Notícias Libertárias para você poder receber o nosso melhor conteúdo por lá. E evidentemente conheça o curso de inteligência artificial que está aqui na descrição. Você recebe certificado nacional, internacional validado, é um curso profissionalizante. Não precisa falar inglês, não precisa de curso superior, não precisa nem mesmo, cara, saber programação ou ter um computador. Se você tiver um smartphone com acesso à internet, você consegue estudar e já começa a trabalhar. Em questão de 2 semanas, você já está numa nova profissão. Uma profissão que quantos alunos meus que não recebem $600, $800 ou serviço? Inteligência artificial é a demanda que mais cresceu em 2024, é previsto para ser a demanda que mais vai crescer em 2025. Se eu fosse vocês, eu participava, tá aqui na descrição, tá bom? Pois bem, esse videozinho aqui, ele é a pura e singela verdade, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, Olha só, World News, né? Notícias do mundo, né? Isso aqui é para vocês entenderem como que vai ser o mundo, né? A distopia de 1984 nunca foi tão real, né? Aí, basicamente, chega uma notificação. Eu vou até tirar o som aqui, porque, né? Chega uma notificação e de repente, olha só para vocês verem aqui, o seu salário foi depositado. Seu salário foi depositado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pelo menos o volume. Vou colocar o volume alto, tá? Se der problema, deu. Também o canal tá pro saco também. Aqui, Vamos lá. Sua renda básica universal mensal foi depositada. Sua renda básica universal mensal foi depositada. O que é isso? É aquilo que Elon Musk falou. As pessoas ficarão sem emprego. As pessoas não estão acordando para a realidade que a robótica, a inteligência artificial vai substituir a mão humana. Os caras não estão acordando para a realidade. Até 2030 isso acontece e ninguém viu. Então, basicamente, para as pessoas poderem manter a vida delas, elas vão receber uma renda básica mensal. Não é os poderosos, é a ralé. Os poderosos vão continuar do mesmo jeito. Aí vai receber uma renda básica mensal. Vai vendo aqui, Para mais informações, pressione detalhes. Você recebeu 2.000 tokens digitais do Banco Central. Você recebeu 2.000 tokens digital do Banco Central. É o que eu falo, é o próximo passo do Drex, meu irmão. O Drex utiliza uma tecnologia de blockchain. O Drex é basicamente uma meme coin, cara. O Drex é basicamente uma altcoin, é uma moeda digital que não é nem como Bitcoin, ela é como uma altcoin, porque ela é centralizada, ela é regulamentada pelo governo. É como se você estivesse comprando uma criptomoeda que estivesse na mão do governo. O Drex utiliza tecnologia de criptomoedas. Para vocês terem uma ideia, quando você estiver utilizando o Drex, é como se você estivesse utilizando uma altcoin. É basicamente isso. O processo, a engrenagem da escravidão começou com o Pix. Digitalizando, fazendo com que as pessoas parassem de usar o dinheiro e começassem a usar o meio digital de pagamento. Instantâneo, é na hora. Aí depois vem o Drex, que é puramente digital, que é basicamente uma altcoin. É o nome,
Inclusive, Drex em hebraico significa merda, né? Só para vocês entenderem. Ó. O cara recebeu 2.000 tokens do Banco Central. Ó. As seguintes taxas estão sendo deduzidas. Taxa de acomodação, taxa de racionamento. Ah lá, taxa de acomodação, taxa de racionamento de alimentos. Olha a cara de derrota do cara, hein? Taxa de reciclagem. Taxa de energia limpa. Olha, ó, de emissão de gases, ó, as taxas que o cara está recebendo. Taxa de mudança climática. Taxa de diversidade. Olha lá, o cara teve que pagar taxa de acomodação, taxa de racionamento de comida, de reciclagem, de energia limpa, de emissão de gases, taxas de mudanças climáticas e taxa de diversidade. Sobrou para ele 5 tokens, dos 2.000 que ele ganhou. Então, basicamente é isso. É uma escravidão. O que é um cara que é escravo? É um cara que trabalha, não recebe dinheiro, é explorado até o final da sua vida, não tem liberdade. E como é que o governo nos quer? O governo quer que a gente more numa casa moderna acinzentada, né? Que eles chamam de construção dinâmica, não sei o quê. Uma casa acinzentada, pequenininha, um cubículo de 30 metros quadrados. E o governo não quer que a gente reproduza, né? O governo ele simplesmente não quer que a gente tenha opinião própria, que nós não temos liberdade para viajar, que a gente vive da dependência do governo. O governo quer que nós sejamos escravos. É basicamente isso. Escravidão e servir ao governo é a mesma coisa. Você está entendendo? É exatamente a mesma coisa. É o plano dos caras. Esse plano é para 2030. Nós estamos em 2025. Falta 5 aninhos, campeão. Falta 5 aninhos. Esse é o plano para 2030. Os caras querem ferrar com a vida. Por isso que nós temos que lutar. Agora, não é uma luta de espadas, não é uma guerra. É uma guerra ideológica, é uma luta intelectual. Como é que você pode resolver um problema desse? Primeiro que para resolver isso aqui é muito difícil, né? Que a maioria das pessoas não vai despertar. Mas dá para você adiar, dá para você recuar esse problemão. Como é que você faz isso? Lutando a favor da liberdade, lutando a favor da direita, lutando a favor da família. É a única coisa que dá para fazer, porque aí você vai mitigar o problema para frente. Os caras, é assim, eles puxam uma vara de pescar. Quando eles percebem que o peixe está muito nervoso, eles soltam a cordinha para o peixe pensar que ganhou a batalha. Depois eles voltam e puxam de novo. É assim que eles fazem. Quando eles perceberem que a galera está puramente revoltada, por exemplo, a esquerda hoje no mundo, ela está tão queimada socialmente que nem na época da Guerra Fria, meu irmão, a esquerda estava tão queimada assim. Que foi a época que a galera mais odiou a esquerda. E mesmo assim, hoje está mais queimada que na Guerra Fria. Ou seja, os caras vão ter que recuar, porque as pessoas estão acordando para a realidade. Então, lutar a favor da família, do tradicionalismo, daquilo que é bom, garantir esses aspectos, vai fazer com que coisas como essa demoram anos e décadas para acontecer. É o que dá para fazer, meu irmão. É o que dá para fazer. Como dizia, se não me falha a memória, foi Abraham Lincoln que disse, né? Eu posso estar enganado aqui, mas se você perder um direito, se você perder algo, dificilmente você vai recuperar. Na verdade, você não recupera. Então, se por exemplo, né, hoje em dia você tem que pagar IPVA do carro, né? IPVA veio numa época que era para ajudar as estradas, não sei o quê. As pessoas não lutaram para que o IPVA não fosse implementado. As pessoas não lutaram essa guerra. Eu te faço uma pergunta. Você acha que um dia vão deixar de cobrar IPVA? Até o fim do mundo vão cobrar. Então, não lutaram essa guerra, é obrigado a pagar IPVA. O IPTU também, mesma história. Né? Não era obrigatório. Não lutaram essa guerra e é obrigatório a pagar IPTU. Então, basicamente, se você perder um direito, você não vai recuperar mais. Acabou, nunca mais. Por isso que é extremamente importante que você trava as batalhas. Você trava, porque, por exemplo, se o Pix até R$5.000 vai ser monitorado pela Receita Federal, nunca mais você tira aquilo ali. Nunca mais. Então, você tem que batalhar.
os caras vão jogando merda, você tem que batalhar para não deixar acontecer. Porque se entra, não sai mais. Igual essa história aí de radar. Como é que é a história de radar? Os caras já colocam radar só em lugar para ferrar com a população. O interesse do radar nunca foi reduzir o número de acidentes, mas sim arrecadar impostos. Os caras colocam radar na curva mesmo. Eu já vi radar na curva para ferrar com o cidadão de bem. Aí eu vou te falar, o radar antigamente, ele batia a foto da sua velocidade. Hoje, ele vai fazer uma equação matemática e vai chegar a um ponto. Pô, você passou no radar a 60. Mas, quando você chegou no segundo radar, mesmo que você tenha chegado a 60, ele vai avaliar o percurso, quanto tempo que você gastou. Se você gastou menos tempo do que deveria, significa que você andou a mais de 60. Logo, ele vai te multar. Vão enfiar isso nas pessoas em 2025. E, meu irmão, se não lutar, sabe o que vai acontecer? Nunca mais você tira. Nunca mais você tira. É assim que é a questão do governo. Você não consegue retroceder. Você está entendendo? Taxas e taxas e taxas. Enquanto você não... assim, então, as coisas que vêm chegando, você tem que lutar para não chegar. Infelizmente é assim. Então, qual que é o plano para os caras em 2030? Qual que é o plano dos caras? Uma renda única universal. Aí você fala, não, que maravilha. Olha o Bolsa Família. Dá para construir uma casa recebendo Bolsa Família? Dá para comprar um terreno recebendo Bolsa Família? Dá para comprar um carro recebendo Bolsa Família? Por que você acha que você não terá nada e será feliz? Então, basicamente, essa renda básica universal, ela não vai valer nada. Ela não vai valer nada, meu irmão, nada. Os caras vão determinar o que você come, os caras vão determinar onde você mora, até onde que você pode ir, se você pode viajar ou não. Os caras vão determinar com quem você se relaciona. Eles vão controlar a sua vida muito pior do que qualquer escravo, muito pior do que qualquer prisioneiro. É basicamente esse é o plano para 2030. Você está entendendo? Por isso tem que lutar pelas coisas. Porque do contrário, você faz parte disso. Agora, não é para você fazer uma nova inquisição. O que você pode fazer? Utilizar o Bitcoin como moeda. O que você pode fazer, meu irmão? Muitas vezes, eu não posso ficar falando aqui nitidamente, mas muitas vezes desobedecer uma coisa inconstitucional é uma legitimidade. Então tem certas coisas que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Agora, que a elite mundial tá fazendo para ferrar? Tá. Viu? Já tem viatura LGBT, meu irmão. Vocês não têm ideia. Tem ambulância LGBT. Vai chegar um ponto em que vai estar insustentável a coisa. Então, vai ser uma renda básica universal. Os caras vão te taxar pelo clima, que eles viajam de avião, eles gastam horrores, mas você que é o culpado, né? Outra coisa, gás carbônico é extremamente necessário para fotossíntese. Não sei se vocês já estudaram isso, mas basicamente os caras vão te culpar por coisas que você não tem nada a ver, que não tem, né? E vão te ficar taxando. Você vai receber um salário, no final não vai sobrar nada. Você vai viver... Cara, tem um seriado, Black Mirror, que ele mostra a maldade humana. Tem um episódio lá que é igualzinho 1984. Inclusive, você pode até ver o filme 1984. Como é que é a vida de um cidadão de bem? Cara do bem, ficha limpa, nunca fez merda nenhuma. Qual que é a vida? O cara mora numa prisão. O cara não tem casa, ele tem um quarto. E o quarto dele é uma prisão com grades. Com um banheiro para ele poder fazer as necessidades, para ele poder escovar o dente, não sei o quê, tomar um banho. Tem lá a cama e aquele cubículo onde ele mora. Ele não pode se relacionar, é proibido se relacionar. Ele trabalha até morrer. O dinheiro que ele ganha tem as deduções implacáveis. E o cara vive naquele cubículo, ele não pode sair para fora. É pior do que o prisioneiro mais asqueroso desse mundo tem liberdade e terá mais do que qualquer pessoa em 2030. Porque o plano dos caras é esse. Por isso que eu digo para você, mas é uma batalha em vão. Meu irmão, olha a Joana d'Arc, olha os santos da Igreja Católica, as missões divinas que esses caras tiveram. Nada pode ser, assim, as coisas podem ser reversíveis. O fim do mundo, evidentemente, vai acontecer uma hora ou outra. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que lutar pelos nossos direitos, entendeu? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: o que dá para fazer é ficar esperto, observar tudo que está acontecendo, né? E ter a sua força contra esses parasitas. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer, meu irmão.
Mostrar o seu apoio a pessoas que estão lutando pelos ideais. Por exemplo, teve aquele vereador lá de São Paulo que propôs 3 leis em 3 dias. Uma das leis que esse cara propôs é para não fazer mudança de sexo em pequeninos que são abaixo de menores de 17 anos. Meu irmão, isso é óbvio. Isso é óbvio. Você vai pegar uma pessoa de 4 anos e cortar o pirulito dele? Então é esse tipo de apoio que tem que ser feito. Porque eles vão piorando, 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 piorando. Cara, depois assista. 1984 de George Orwell. É o futuro. Se ninguém fizer nada, aquele é o futuro. Agora, evidentemente, tem uma grande sacada no filme 1984, né? A galera que mora no campo sofre menos. Lá no filme explica o porquê. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é a renda básica universal que os caras vão fazer no futuro. Tá mais perto do que você imagina, tá? Eu, se eu fosse você, aprendi a observar o mundo com outros olhos, tá? Bom, deixa o maroto para ajudar a divulgar esse projeto. Já falei, verifica lá sua inscrição, mas principalmente participa do nosso segundo canal e, evidentemente, conheça o curso de inteligência artificial, para você não depender de renda, de Bolsa Família, de CCLT, ficar mitigaria, entendeu? É muito melhor você ter uma outra coisa que vai te proporcionar aí um recurso financeiro maior, tá? Tá aí na descrição. É o futuro. Fique na paz.